Nas minhas palavras, as minhas palavras são mesmas de boas-vindas. Fico muito feliz com a adesão de todos aqui. A ideia hoje é proporcionar um espaço aberto para a sociedade civil para discutir a atuação do núcleo especializado. Não é uma atuação específica da Defensoria. Então, antes da gente dar início a esse momento aberto, a gente convidou o Dr. Gustavo Reis, que é defensor público, para ele falar algumas palavrinhas sobre o que é a Defensoria, as atribuições da Defensoria, e depois a gente passa à audiência em si. Tá? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Vou passar a palavra agora à doutora Ana Rita, que é coordenadora auxiliar do Núcleo da Mulher, para ela trazer alguns aspectos da motivação dessa nossa audiência e de como a gente pretende conduzir os trabalhos hoje. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Mais uma vez eu dou boas-vindas e agradeço a presença. Bem, essa audiência pública foi motivada por um pedido de vocês, na verdade, da gente abrir um pouco, mais efetiva e com sucesso nas propostas que foram construídas nos 4 ciclos de conferências da Defensoria Pública no eixo Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Bem, depois a gente vai discutir toda a metodologia da nossa audiência, mas eu não vou atrasar o Dr. Gustavo, vou passar para ele. A gente convidou o Gustavo, que a maioria já deve conhecer, porque ele já é especialista, ele já escreveu sobre isso, sobre a Defensoria, a construção da Defensoria, as atribuições da Defensoria e dos núcleos especializados. Então, acho que vai ser bacana a gente ouvi-lo primeiro e depois a gente construir a nossa atuação. Obrigada. Esse debate também está muito profundo. Vamos ver, se falhar, de repente eu largo o microfone e tenho que falar um pouquinho mais alto. A Ana talvez tenha exagerado um pouco, falar que eu sou especialista, etc., mas eu tenho, pelo menos, o gosto, o hobby, etc., desde que eu entrei na Defensoria Pública, eu tenho até sido um pouco monotemático e só tenho estudado o tema do acesso à justiça e Defensoria Pública, dada a minha paixão pela Defensoria Pública. E, de alguma maneira, eu também estou um pouco acostumado a conversar, a falar conversar com públicos diferentes, a respeito do tema do acesso à justiça e Defensoria Pública, desde estagiários da Defensoria Pública, desde curso preparatório para concurso da Defensoria Pública, que o foco é outro, e desde também projetos de educação popular, não só em projetos nossos aqui da Defensoria, como defensores populares, mas principalmente nas promotoras legais populares. E eu, exceto quando realmente a agenda não permite, mas é muito difícil eu recusar um convite da Dulce, da Melinha, da Sueli, enfim, de várias grandes amigas, parceiras que eu tenho já há algum tempo das promotoras legais populares. É uma das maiores satisfações que eu tenho dentro da Defensoria Pública, participar de projetos de educação jurídica popular e saber que isso faz parte de uma das funções que tem a Defensoria Pública. Eu confesso para vocês que é bem diferente, bem desafiador falar sobre acesso à justiça e Defensoria Pública para o público que não é o público do direito, do bacharel em direito, etc. E por uma razão muito simples, e isso é o lado também que me entristece quando eu converso com o público que é formado em direito. O público que não é formado em direito é o público disparado bem mais questionador. O público que é formado em direito é um público que aceita determinados conceitos, talvez esteja acostumado com esse estilo de educação bancária mesmo, e é muito mais cômodo, é muito mais fácil você, ainda mais você chega lá com a pose de defensor público, é como se você estivesse falando para o público do direito, bacharel em direito, estudantes de direito, etc., as verdades a respeito das instituições. E falar para o público que não é formado em direito, esse público é muito mais questionador e, de
fato nos faz refletir bastante acerca da Defensoria Pública. E eu acho que ambientes como esse, de audiência pública, são ambientes propícios para que a gente possa se ajudar e passar as visões de mundo do que é hoje, como está hoje estruturada a Defensoria Pública no Brasil e o que ela deve ser, o que, enfim, o caminho, o trilho que a Defensoria Pública não pode perder, e sobretudo no caso de São Paulo, considerando a forma como ela nasceu. Para começar a contextualizar a Defensoria Pública dentro do cenário jurídico brasileiro, a gente precisa levar em conta o que faz a Defensoria Pública, que todos aqui nesse ponto sabem tranquilamente, que é a prestação de assistência jurídica para a população necessitada, e são os termos que a Constituição coloca. Não é nenhuma novidade, a assistência jurídica no Brasil não é uma realidade da Constituição de 88, na verdade, nesse sentido, e esse é o problema, aliás, que às vezes a gente ainda continua passando no Brasil, da lei para inglês ver, a lei que não pega, enfim. Na verdade, desde 1934, desde a Constituição de 1934, o Estado brasileiro garante que toda pessoa necessitada, esses são os termos desde a Constituição de 34, toda pessoa necessitada tem direito à assistência jurídica. Isso significa, e aí agora eu falo do plano normativo, lá, do dever ser, do que está na lei, que não corresponde necessariamente com aquilo que é cumprido na prática, o que a gente vê, o que é palpável, é que, ao contrário de outros países, ainda hoje, em outros países do mundo, desde 1934, o Estado brasileiro assume a responsabilidade de prestar assistência jurídica. Isso não é de pouca relevância, porque, de alguma maneira, guardadas as devidas proporções, a assistência jurídica, então, é uma forma de uma prestação, é um serviço público que deve ser prestado pelo Estado, da mesma maneira que o Estado deve prestar, deve cuidar de segurança pública, saúde pública, educação pública e por aí vai. Do ponto de vista da lei, então, existe esse avanço já na Constituição de 1934, né? Sendo que, só a título de curiosidade, ainda hoje nos Estados Unidos fora de questionamento que o Estado tem a obrigação de prestar assistência jurídica na área criminal. Nos Estados Unidos, vejam, a Constituição brasileira é de 34 e fala na garantia da assistência jurídica. Nos Estados Unidos, alguns anos depois, algumas décadas depois, é que se consolidou essa ideia da prestação da assistência jurídica, que foi basicamente meados ali da década de 60, e não foi via poder legislativo, nem poder executivo, mas foi via poder judiciário. A Suprema Corte dos Estados Unidos se depara com um caso, e na verdade um caso que estava retornando à Suprema Corte dos Estados Unidos, porque 20 anos antes, na década de 40, a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha lidado com a seguinte questão: o pobre, no processo criminal, no processo penal falando, o pobre que não tem condições financeiras de contratar um advogado, e advogado, só abrindo parênteses, por definição, é um profissional liberal. A nossa Constituição, aliás, menciona como função essencial da justiça a advocacia, enfim, é um profissional liberal. Ser profissional liberal, por definição, significa o seguinte: você não tem vínculo com o Estado, de alguma maneira você tem alguma proteção do Estado, mas você não pode ser compelido a atuar. Você, para atuar, tem que ser remunerado. Essa é a ideia, então, do advogado enquanto profissional liberal. Na década de 40, na década de 40, então, para encurtar a história, a Suprema Corte dos Estados Unidos se depara com um caso em que alguém que era pobre, não tinha condições de pagar o advogado, estava sendo processado criminalmente, processo criminal, e, enfim, precisava de um profissional técnico para se defender, só que não tinha condições de pagar um advogado. E aí, enfim, a pergunta que chega à Suprema Corte é: o Estado tem a obrigação de garantir um advogado, que seja um defensor público? Tá vendo como não é no seu slide?
ou um defensor público para a pessoa pobre, na década de 40 a Suprema Corte respondeu que não, basicamente. Na década de 40 foi um não mais ou menos seco. Na década de 50 a Suprema Corte, enfim, para não falar que não, falou assim: o Estado não tem esse dever, vírgula, salvo quando houver circunstâncias especiais. E aí começam os problemas também, a mania de legislador e muitas vezes, enfim, de quem normatiza as coisas, e talvez para atender, para compor os interesses de determinados grupos, em vez de ele tomar realmente uma posição política a respeito de tema, e a vantagem de uma pessoa tomar uma posição política a respeito de um tema é que ela pode ser tranquilamente cobrada, né? Às vezes até rotulada pela posição que ela toma. Enfim, a Suprema Corte, entre aspas, resolve o problema, e finge, né, que resolve o problema, falando que o Estado não tem obrigação de prestar assistência jurídica, salvo em circunstâncias especiais. Bom, o que são circunstâncias especiais? Nunca a Suprema Corte também definiu quais seriam, no mínimo, os critérios das circunstâncias especiais, e isso se transforma em quê? Um cenário de insegurança jurídica. Na prática, então, o povo, a população carente, nunca sabe, então, se vai poder ou não contar com o Estado para a prestação da assistência jurídica. Passa a década de 50, na década de 60, uma pessoa chamada Clarence Ear Gideon, que é uma pessoa que já tinha algumas passagens criminais, é processado por um roubo numa lanchonete, enfim, um comércio qualquer, e ele afirma categoricamente que ele é inocente daquele crime, e talvez, até por ter alguma experiência, digamos assim, de processos anteriores, o fato, e também por ser uma pessoa bem politizada, e o principal, talvez, pelo fato de essa pessoa, Clarence Gideon, ter entendido errado a sentença da Suprema Corte, na década de 60, o Clarence Gideon, ele é processado criminalmente, não tem condições de pagar um advogado, vai para a primeira audiência lá com um juiz ponderado até, que respeita os direitos humanos, etc. Não sei se é no estado da Califórnia, se não me engano. O juiz pergunta se pode começar a audiência, se está tudo pronto, então, para começar a audiência criminal, e o Clarence levanta a mão e fala: não estou pronto. O juiz pergunta por quê, ele falou: porque eu não tenho um advogado aqui para me defender. O juiz vira e fala: tá, mas era obrigação sua trazer um advogado para te defender, caso você não queira se defender sozinho. Nos Estados Unidos, de alguma maneira, se aceita que a pessoa defenda a si própria, sem a necessidade de um advogado para algumas situações, enfim. O juiz, então, retruca dessa maneira, e o Clarence Gideon vira e fala para o juiz: mas eu não tenho condições de contratar um advogado. E eu sei que a Suprema Corte dos Estados Unidos disse, alguns anos atrás, que o Estado, a União, os Estados, enfim, o meu país, os Estados Unidos da América, tem a obrigação de me pagar um advogado. O juiz discorda, fala que não foi isso que a Suprema Corte decidiu na década de 50, toca o processo sem a defesa de um advogado, e, enfim, a coisa vai prosseguindo. O Clarence, ele é condenado, só que ele é condenado, e como ele estava convicto de que a Suprema Corte tinha falado que ele tinha direito a um advogado, Clarence Gideon começa a entrar com recursos, petição, etc. Enfim, até que chega na Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem uma discricionariedade, uma liberdade para escolher os casos que vai julgar. É bem diferente do sistema brasileiro, onde basicamente o que chega no Supremo, o Supremo, ele tem que falar que sim ou que não, ele tem que decidir, não tem a escolha de falar: isso aqui não tem muita relevância, não é tão impactante. O que não é tão impactante nos Estados Unidos deixa para as cortes inferiores. O que realmente é constitucional impactante, a Suprema Corte vem e fala que eu vou julgar, a Suprema Corte. Esse é um caso interessante porque nas décadas de 40 e 50 a Suprema Corte já tinha se debruçado sobre o assunto a respeito da assistência jurídica. Volta o caso na década de 60, agora com uma composição diferente da Suprema Corte, e o caso cai nas mãos de um magistrado, de um juiz, que fala: eu acho que é caso de rediscutir esse tema, eu vou pautar esse tema para ser rediscutido. E, enfim, a Suprema Corte, então, revê os posicionamentos da década de 40 e 50 e firma o entendimento, então, na década de 60, que nos Estados Unidos ninguém pode ser processado criminalmente sem a garantia do devido processo legal, nesse caso, por meio de um advogado ou de um defensor público fornecido pelo Estado. Estamos falando da década de 60. E abro um parênteses para reiterar
que tudo só deu certo porque, embora equivocado, o Clarence Gideon ele tinha conhecimentos jurídicos básicos de julgados da Suprema Corte das décadas de 40 e 50, e ele enfiou na cabeça dele que a Suprema Corte falou que ele tinha direito à assistência jurídica, e não foi isso que a Suprema Corte tinha falado nas décadas de 40 e 50. Mas, enfim, a coisa acabou dando certo. Na década de 60, então, para processo criminal, a Suprema Corte vem e fala que é obrigação do Estado. Mas vejam, para processo criminal. Para processo não criminal, e não criminal abarca tudo que não diga respeito a uma condenação de uma pessoa acusada do processo criminal, até hoje não existe uma convicção nos Estados Unidos se o Estado deve ou não prestar assistência jurídica. E, de alguma maneira, então, a Suprema Corte deixou um cheque em branco para cada Estado da Federação dos Estados Unidos para decidir se o Estado deve ou não prestar assistência jurídica. Por isso que em alguns estados você tem ou advogados pagos pelo Estado, ou por recursos públicos, ou defensores públicos mesmo, que atuam não só na área criminal, como também na área civil. Diga-se de passagem, atualmente o prefeito de Nova York é um defensor público de Nova York, o Bill de Blasio. Tudo bem? Em outros estados da Federação dos Estados Unidos, na área civil, vigora o seguinte entendimento: é como se a Suprema Corte, o Legislativo, o Executivo norte-americano estivessem dizendo o seguinte para o povo: povo, se você, na área civil, se você é pobre e não tem condições de pagar um advogado, o problema é seu. O Estado não tem obrigação de pagar um advogado. Vigora ali uma ideia bastante liberal da coisa, e de alguma maneira não é simples assim que eles dizem que simplesmente é um problema do povo que não tem condições de pagar um advogado. Porque também, de um lado, existe uma cultura arraigada nos Estados Unidos de advocacia pro bono, uma coisa que agora vai ganhando corpo no Brasil, e de outro lado se entende, nesse pensamento liberal, se entende o seguinte, que se a pessoa é pobre, não tem condições de pagar um advogado, mas a pessoa tiver uma causa boa para ser discutida, ela vai conseguir um advogado privado, particular, que faça a sua defesa. Por quê? Porque, dentre outras coisas, se a pessoa tiver a tal da causa boa em jogo, ela vai conseguir um advogado interessado em defendê-la gratuitamente. E se, em caso de vitória, esse advogado vai firmar aquela cláusula de honorário de resultados de tal forma que o advogado ele tem um interesse econômico para o caso de eventual vitória. Se perder paciência, a pessoa não tem que pagar nada para o advogado. Se ganhar, no entanto, ele vai ter um percentual considerável dos honorários e por aí vai. O grande problema e insolúvel, que até hoje não tem uma definição nos Estados Unidos, é o seguinte: na área civil, se você é pobre, não tem condições de pagar um advogado e não tem uma causa boa, mas tem o direito em jogo. Enfim, nos Estados Unidos ainda vigora o entendimento de que esse é um problema seu, o Estado tem nada a ver com isso, ele não vai ser paternalista e você tem que se virar. Portanto, é por isso que nos Estados Unidos é muito mais flexível essa necessidade ou não de ter sempre um advogado para te defender. Algo que se coloca lá como livre-arbítrio, quer dizer, a pessoa, e vários filmes americanos passam, trabalham o roteiro em cima de cenas como essa, da pessoa, geralmente o filme americano mostra uma pessoa que tem um baita conhecimento jurídico, sabe-se lá como ela conseguiu, a pessoa por si próprio se defende. Quando nos Estados Unidos se aceita tão tranquilamente que a pessoa defenda a si próprio sem necessidade de um advogado, leia-se, porque também o Estado não está muito afim de custear serviços de advogado ou de defensores públicos para a população. Logo, deixemos o livre-arbítrio da pessoa fazer com que ela defenda a si própria. Bom, para também não alongar muito essa primeira parte da exposição, do ponto de vista das leis, no Brasil a gente já está muito mais avançado, porque se na década de 60 a Suprema Corte decidiu isso nos Estados Unidos, meados da década de 30 no Brasil já é tranquilo. O povo tem direito à prestação de assistência jurídica no Brasil. No entanto, na prática, a teoria é outra, e desde 1934 a gente encontra problemas em como realmente cumprir esses mandamentos da Constituição. Quando eu falo da Constituição de 1934, o que eu estou dizendo é que a Constituição de 1934 previa isso, a de 1937 foi omissa, vamos deixar a Constituição de 1937 de lado, mas daí em diante, as Constituições de 46, 69, 67, 69 e 88, todas elas jamais colocaram em questão, todas elas afirmaram: a população carente, necessitada, tem direito à assistência jurídica no Brasil. Vejam como as coisas demoram para colar no Brasil,
sendo que é só, apenas e tão somente, a partir da Constituição de 88 que o debate começa a se aprofundar no Brasil a respeito de assistência jurídica. Na verdade, é bem depois da Constituição de 88. Né? A primeira Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública é de 1994, quando a Seleção Brasileira Masculina de Futebol ganha o tetracampeonato mundial, nasce ali a Defensoria Pública no Brasil. Veja, de 88 para 94. E, infelizmente, ainda apenas e tão somente no papel, né, é que nasce a Defensoria Pública. Mais do que isso, em 94 vem a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, prevê a criação da sua Defensoria Pública. Quando chega no ano de 2011, se eu não estou enganado, vejam a discussão que chegou no Supremo Tribunal Federal, dentre outras várias importantes discussões envolvendo assistência jurídica e defensoria pública, vejam que chega no Supremo Tribunal Federal para ser discutido. O Estado de Santa Catarina tinha um modelo de assistência jurídica com advogados pagos pelo Estado, advogados privados pagos pelo Estado que prestavam assistência jurídica. A discussão chega no Supremo Tribunal Federal, acho que em 2011 e acho que em 2012, se não estou enganado, o Supremo decide o seguinte: Estado de Santa Catarina, você está errado em criar esse modelo de advogados privados pagos pelo Estado e deve criar a sua defensoria pública. Perfeito, ganhamos, e o Supremo reafirmou então que a Constituição de 88 previa. Mas vejam o assinte que existe numa questão, num assunto como esse. Constituição de 34, Constituição de 88, Lei Complementar 80 de 94. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal tem que perder o tempo dele para falar que no Brasil, já agora então no século XXI, enfim, Estado de Santa Catarina, você tem que cumprir a Constituição de 88, uma cláusula que já era prevista desde 34. Vejam, portanto, então, como as coisas demoram para colar no Brasil. Né? Esse é o lado ruim, talvez, o lado dramático da história, de como as coisas demoram para colar. Agora vem o aspecto positivo dessa demora no cumprimento de leis no Brasil. Se a Defensoria Pública no Brasil tivesse sido amplamente estruturada desde o começo, vamos deixar 34 e outras constituições posteriores, desde o comecinho da Constituição de 88, é bem possível que a Defensoria Pública no Brasil hoje tivesse uma cara completamente diferente da cara que ela tem hoje. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: da Constituição de 34 até a de 1969, o Estado brasileiro falava em prestar assistência jurídica. Só que o Estado brasileiro não falava em como seria prestada assistência jurídica no Brasil. Isso ficava em branco. Tudo bem? Quando vem 88 e a Constituição volta a falar em prestação da assistência jurídica, e agora assistência jurídica integral, né, a Constituição de 88 vai além. Ela fala que a assistência jurídica no Brasil, de agora em diante, de 88 em diante, será prestada por meio de defensoria pública, um modelo público. Tudo bem? Ou seja, ela afastou, como o Supremo reafirmou isso em 2012, no caso de Santa Catarina, a Constituição de 88 afastou qualquer outra forma de modelo de prestação de assistência jurídica no Brasil. Logo, a assistência jurídica no Brasil será prestada por um modelo público que recebe o nome de defensoria pública. Em outros países aqui, inclusive da América do Sul, também vigora a ideia de um modelo público. Na Argentina, por exemplo, também existe defensoria pública, se bem que com uma estrutura um pouquinho diferente lá. Lá, inclusive, se chama Ministério Público de la Defensa. Se você for para a Argentina, então, e vira a placa Ministério Público de la Defensa, você não está entrando no Ministério Público brasileiro, mas na Defensoria Pública brasileira. Tudo bem? A Defensoria Pública deles, inclusive, fica dentro do órgão Ministério Público, enfim, isso também gera algumas confusões. O fato é que em 88, quando o Constituinte discutiu colocar a assistência jurídica e a defensoria pública no Brasil, sem dúvida alguma, e havia defensores, além do povo, havia defensores cariocas participando. Eu falo defensores cariocas porque é a defensoria pública mais antiga do Brasil, é a do Rio de Janeiro. Havia defensores públicos cariocas participando da Constituinte e que estavam antenados nos debates sobre acesso à justiça da década de 70. Existe um projeto chamado Projeto de Florença, que a Fundação Ford custeou, reunindo diversos pesquisadores, principalmente da área processual, de vários cantos do planeta, um projeto liderado pelo jurista italiano Mauro Capelletti, já falecido, em que nesse projeto de Florença a ideia era basicamente fazer uma pesquisa para comparar a evolução do acesso à justiça no mundo ali naquele período da década de 70.
E naquele período da década de 70, esses pesquisadores começam a constatar que havia ali três, eles chamaram de ondas, enfim, três movimentos de mudança nas leis de vários países, enfim, envolvendo acesso à justiça. A primeira onda é que, de meados do século XX em diante, vários países começavam a se preocupar cada vez mais e colocar em prática a assistência jurídica prestada para os pobres, para a população carente. Esse era um ponto, então, que começava a ganhar corpo, né? Ou seja, o que cabe ao Estado, né, seja liberal ou não, enfim, mas que papéis o Estado realmente tem que desempenhar e pode ou não delegar, mas enfim, que o Estado não pode abrir mão de fazer em relação à sua população. Educação, segurança pública, saúde pública, e começa a entrar também o tema da assistência jurídica para a população carente. Tudo bem? Além disso, uma atuação coletiva, né? Começam a surgir mecanismos de atuação coletiva em vários países, quando hoje é comum a gente ler nos jornais e ouvir matérias da imprensa falando sobre defensoria, Ministério Público, enfim, associações entram com ações civis públicas, todo mundo faz mais ou menos uma ideia do que ali está sendo dito na imprensa. Só que na década de 70 era algo super novo. Até basicamente a década de 70, você lia o Código de Processo Civil, enfim, as leis processuais, o direito ele era normatizado, ele era legislado para cuidar de conflitos individuais, João versus Maria, e não João enquanto classe, né? E não João e Maria eventualmente numa relação de gênero, questão de violência contra a mulher, mas agora a gente já começa a criar mecanismos para discutir a situação da Maria enquanto mulher, em um sujeito coletivo, classe, enfim, são coisas novas também que vão surgindo no direito. E um outro movimento, né, que começa a surgir na década de 70 é uma rediscussão do papel do Poder Judiciário. O Poder Judiciário sempre visto como extremamente formalista, no Brasil talvez ainda com bastante traços pré-republicanos, basta a gente ter em mente que ainda hoje você vai, em geral, numa sessão de um tribunal de justiça, por exemplo, e os magistrados usam a toga. A toga, classicamente, a explicação que existe para aquela vestimenta, que, diga-se de passagem, é muito feia, é horrível e totalmente desantenado de um país tropical como o nosso, é que o magistrado, no momento em que ele veste a toga, ele se despe dos seus preconceitos e por aí vai. Vejam, essa é a explicação mais racional para o significado da toga. Um negócio absurdo. É absurdo, mas ainda hoje existe. No século XXI, os magistrados usando vestimentas como essa e por aí vai. Começa a haver, então, na década de 70, uma rediscussão do papel do Poder Judiciário, para ele não ser tão... uma rediscussão, então, do papel judiciário, para ele não ser menos formalista e por aí vai. Um ponto, então, positivo da história para a Defensoria Pública é que, como a Defensoria Pública demorou para ser criada no Brasil, ela, quando começa a ser criada, no final, basicamente meados da década de 90, na verdade, e principalmente agora, no começo do século XXI, a Defensoria de São Paulo é de 2006, né? A Defensoria Pública no Brasil começa a nascer com uma cara bem diferente das instituições clássicas do sistema de justiça, né? E ela nasce, então, já trazendo essas novidades que começam a ser divulgadas na década de 70. Para que tenham uma ideia, a cara da Defensoria Pública brasileira é bem diferente da cara da Defensoria Pública argentina, por exemplo, que tem um pouco também mais esse perfil individualista, de atuar na área criminal e por aí vai, se a gente fizer uma comparação. Para também já arrumar para o final, o que eu posso falar é o seguinte: a Defensoria Pública do Brasil, e acho que a função, talvez, de uma fala como essa, numa audiência pública, é só dar elementos a mais para a gente entender que também nós, defensores públicos, temos nossas dúvidas a respeito da construção da Defensoria Pública, contribuir para que todos saibamos que a Defensoria Pública no Brasil ainda está em construção. Vejam, só para dar aí alguns exemplos. Primeiro, desde a Constituição de 84, o Estado brasileiro fala que a assistência jurídica será prestada às pessoas necessitadas. Quando a Constituição usa essa expressão pessoas necessitadas,
Em princípio, o que ela está fazendo, ela faz isso com qual finalidade? A Constituição. Para deixar claro que a assistência jurídica, então, no Brasil, não é um direito de todos. Saúde pública é um direito de todos, educação pública é um direito de todos, e a assistência jurídica não é um direito de todos, é um direito da população necessitada. Mas por que só da população necessitada? Existe essa delimitação de quem tem direito à assistência jurídica para que todos tenham direito de acesso à justiça. Tudo bem? Porque a população não necessitada não precisa de assistência jurídica, não precisa de defensoria pública, ela tem meios para se defender. Esse é o primeiro problema. Além do mais, a Constituição de 88 ela trouxe alguns temperos novos, algumas novidades, que agora servem para a gente ter uma reflexão. Desde a Constituição de 34, se fala que a assistência jurídica é direito de pessoas necessitadas, ponto. Em 88, a Constituição também repete isso, é um direito das pessoas necessitadas, vírgula, que comprovem insuficiência de recursos. A Constituição de 88 já começou a engessar um pouquinho mais, né? Para não dizer que o que significa pessoa necessitada, qual é o conceito de pessoa necessitada. Eu não olho para a pessoa e falo, simplesmente é uma pessoa necessitada. Que critérios eu uso? Eu tenho que ter critérios, eu uso para falar que aquela é uma pessoa necessitada, portanto tem direito à assistência jurídica. Pronto. Esse é um ponto polêmico que ainda hoje se discute. Outra questão, independência funcional. Quando a Lei 80 de 94... Quando a Lei 80 de 94 cria a Lei Nacional da Defensoria Pública, ela possui um artigo, o artigo 3º, que prevê o seguinte. Esse artigo ele existe na nossa lei. São princípios institucionais da Defensoria Pública: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Vamos deixar de lado, por enquanto, esse trecho desse artigo. Era para existir um parágrafo único nesse artigo 3º que falaria o seguinte, que, enfim, basicamente a Defensoria Pública tem autonomia administrativa e funcional, basicamente em relação ao quê? Ao Executivo. Em 1994, quando esse projeto de lei chega nas mãos do então presidente Itamar Franco ele aprova, ele sanciona a lei da Defensoria Pública, uma vitória, portanto, e temos que reconhecer, então, a vontade política do então presidente Itamar Franco em realmente começar a tirar do papel a Defensoria Pública no Brasil, mas o então presidente Itamar Franco ele veta esse parágrafo único das autonomias. Mais do que isso, ele veta e, como ele tem que fundamentar, motivar, ele traz a seguinte explicação do porquê ele vetava aquele trecho do artigo 3º que dizia que a Defensoria Pública tem autonomia funcional, administrativa e por aí vai. Ele justificava no seguinte: a Constituição confere autonomia apenas tão somente ao Judiciário em relação aos poderes da República. Concede autonomia ao Judiciário e ao Ministério Público apenas tão somente. A Defensoria Pública é um órgão do Executivo, logo ela não pode ter autonomia. Tudo bem? Então criamos a Defensoria Pública em 88 para defender os direitos da população necessitada sem autonomia. Sem autonomia significa que você vai ter mais condições de sofrer pressão, por exemplo, do chefe do Executivo. Afinal de contas, ele manda na instituição Defensoria Pública. Se a Defensoria Pública hoje tivesse a cara da assistência jurídica até da década de 70, daquela coisa tradicional, clássica, não haveria problema nenhum em não ter autonomia. Por quê? Porque basicamente a assistência jurídica no Brasil era para ter sido pensada nas bases individualistas. João versus Maria, enfim, até aí eu não estou muito que afetando políticas públicas do governo. No entanto, na década de 70 a gente começa a falar que a assistência jurídica tem que ser algo mais do que a atuação individualista, ela tem que ser rediscutir o papel do judiciário, tem que discutir os direitos coletivos e por aí vai. Ou se tem uma assistência jurídica com esse perfil, ou não se deve ter uma assistência jurídica porque ela seria totalmente conservadora, talvez reacionária, enfim, ela não seria transformadora. Bom, se a Defensoria Pública, então, que vai prestar assistência jurídica no Brasil, tem que ter essa atuação transformadora, logo ela tem que ter autonomia. Quando surge a autonomia, surge apenas tão somente em 2004 para as defensorias estaduais, e para encurtar a história, hoje todas as defensorias públicas, só hoje, no ano passado, a Defensoria Pública da União, só no ano passado, ganhou autonomia em relação ao Executivo Federal.
Isso significa, então, que o defensor público, para ele poder defender a população desse Estado, ele tem que ter independência funcional. Por isso o artigo 3º fala que são princípios a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Veja, independência funcional não só em relação ao executivo, independência funcional internamente também. Eu não me sujeito, eu não fico vinculado às opiniões, aos mandamentos das relações de poder internas. Eu como defensor público, eu sou subordinado à Defensoria Pública Geral quando eu, por exemplo, tenho que tirar férias. Eu não simplesmente falo que eu tenho direito a férias e falo, Defensoria Geral, tá aqui, ó, vou tirar férias em tal data. Eu peço autorização para tirar férias num determinado período. Se houver interesse público que eu tire férias naquele período, a Defensoria Pública Geral vai concordar. Mas a Defensoria Pública Geral não responde, ela não pode me obrigar a adotar determinadas posturas na minha atuação processual, na atividade fim, quando eu presto assistência jurídica. Vejam que quando a Defensoria Pública começa a ser pensada no Brasil e a gente prevê em 94 que defensor público no Brasil tem independência funcional, de onde o legislador de 94, e havia defensores públicos participando disso, tiraram essa ideia de independência funcional? Alguém foi dormir de um dia para o outro e falou, putz, seria bacana a gente colocar um negócio de independência funcional da lei. De onde a Defensoria Pública tira isso? Ela se inspira no Ministério Público brasileiro, cuja Constituição prevê, dentre outras coisas, que o promotor de justiça brasileiro tem independência funcional. E aí também começam os problemas, e os problemas que eu estou compartilhando com vocês, para a gente ver como são desafiadores, né? Como é desafiador construir a Defensoria Pública no Brasil. O que é independência funcional? Fiquemos com um conceito clássico, tradicional, que você encontra em boa parte dos livros antigos do Ministério Público. Independência funcional significa que o promotor de justiça só deve obediência à lei e à sua consciência. Independência funcional significa que o promotor de justiça só deve obediência à lei e à sua consciência. Bom, e se a consciência do promotor for inconstitucional? Ele pode fazer o que ele entender? Percebem que na Defensoria Pública a gente já começa a rever esse conceito extremamente generoso de independência funcional que surge no âmbito do Ministério Público. Bom, mas esse pessoal do Ministério Público é mau. Olha o conceito totalmente, conceito totalmente fechado, enfim, que dá quase corporativista, um conceito corporativista de independência funcional. Esses caras são maus. Não é que eles são maus, é que quando o Ministério Público discute e cria no âmbito do Ministério Público conceitos como esse de independência funcional, esse conceito é criado num contexto em que o Ministério Público era subordinado do chefe do Executivo. Logo, esse conceito é criado para conferir uma liberdade do Ministério Público em face do Poder Executivo. Do ponto de vista desse contexto histórico, perfeito. Precisamos de um Ministério Público independente, de fato ele é importante, ele tem que ter independência. Quando, alguns anos depois, surge essa figura chamada Defensoria Pública no Brasil, a gente precisa rediscutir certos conceitos. Pelo seguinte, eu não posso encarar que a independência funcional do defensor público se sujeita simplesmente à lei, leia-se a Constituição, ou à consciência do defensor público, se a consciência do defensor público violar o direito de acesso à justiça da pessoa que procura o serviço da Defensoria Pública. Por quê, Gustavo? Porque o defensor público, antes de qualquer coisa, ele é um servidor público. E se eu, defensor público, à luz da minha consciência, digo não para a atuação daquela pessoa que depende do serviço de assistência jurídica, de alguma maneira eu estou tornando aquela pessoa refém da minha consciência enquanto defensor público. Vejam como então a gente tem esses desafios de desconstruir determinados conceitos que já são clássicos em qualquer livro que fala, por exemplo, sobre o Ministério Público. Para fechar, e aí eu também quero, se der tempo, me colocar à disposição para conversar, tinha outras coisas para falar, mas enfim, mais do que isso, mais do que ter o desafio de criar a Defensoria Pública, a gente começa agora a discutir, digamos, a moldura. Qual vai ser a moldura da Defensoria Pública no Brasil? E aí começa um diálogo da realidade de São Paulo em comparação com outras defensorias públicas. Depois, talvez, as meninas do núcleo, os colegas defensores daqui presentes, mas principalmente pessoas que eu sei que estão aqui, que participaram do movimento pela criação da Defensoria Pública, sabem discutir melhor que eu que a Defensoria Pública de São Paulo demora para nascer, por demorar para nascer, nasce também com uma intensa participação popular, e por causa dessa intensa participação social popular,
a Defensoria de São Paulo nasce com mecanismos de participação popular que até hoje não são acatados por outras defensorias públicas. Nesse exato momento que a gente está aqui conversando, fazendo esse evento de audiência pública, aqui em cima, exatamente aqui em cima, está ocorrendo a sessão do Conselho Superior, que é, digamos, um colegiado, é um tipo de poder legislativo da Defensoria Pública. Primeiro, essa sessão do Conselho Superior é uma sessão pública. A lei existe, foi a lei de São Paulo que inaugurou isso. Ah, mas é óbvio que é uma sessão pública. Gente, tentem uma sessão de Conselho Superior, eu não vou falar do Ministério Público e da magistratura, de uma, sei lá, da Defensoria Pública do Acre, por exemplo. Simplesmente você não vai poder entrar. Por quê? Porque a sessão é fechada. Ponto, acabou. Quer dizer, vou corrigir. Era até 2009, podia ser até 2009, por quê? Em 2009, o legislador que criou a lei de 94, ele altera a lei de 94 e traz algumas novidades da lei de 2006 de São Paulo, que a população participou, contribuiu, ajudou a criar, e transporta algumas coisas da lei de São Paulo para a lei federal, dentre elas a sessão pública do Conselho Superior. É por isso que eu posso entrar lá e ver o que o Conselho Superior está discutindo, enfim, para até poder criticar a postura do Conselho Superior. Tudo bem? Bom, mais do que isso, São Paulo, deve ter acabado agora um pouquinho, enfim, tem o chamado momento aberto. Alguém, algum dia, mas enfim, alguém nesse exato momento, se não acabou o momento da sessão do momento aberto, pode estar falando qualquer coisa, pode estar ali em cima falando, eu acho um absurdo o núcleo da mulher estar fazendo uma audiência pública ali embaixo. Por quê? Sei lá, por qualquer motivo. O fato do momento aberto te dá essa liberdade para você falar o que você quiser e você vai ouvir o que você não quer também, se for o caso. Enfim, faz parte do jogo democrático. Vejam que o momento aberto que nasce com a Defensoria de São Paulo, quando a Lei Nacional de 2009 é alterada, isso não passa para a Lei Nacional. Logo, o que a gente pode interpretar é, bom, a Defensoria Pública, que é uma instituição com uma baita imagem altamente positiva, ela mesma tem algumas resistências a coisas que São Paulo criou, dentre elas, por exemplo, o tal do momento aberto. E aí eu chego também dentre essas inovações de São Paulo, onde entram os núcleos especializados. Na década de 30, se não me engano, tinha um ministro do Supremo, acho que década de 30, 40 ou 50, enfim, o Aliomar Baleiro, que escreveu um livro chamado Supremo Tribunal Federal, Esse Outro Desconhecido. Enfim, a gente nunca houve, por exemplo, um debate popular acerca do papel do Supremo Tribunal Federal. Convenhamos, o povo nunca participou no Brasil a respeito de qualquer discussão acerca do Poder Judiciário. Composição do Supremo, mas por que são 11 ministros? Porque ele é indicado pelo presidente da República, pela presidenta da República e passa por uma sabatina do Senado. Por que não um voto popular, por exemplo, como é para o juiz federal nos Estados Unidos? Não estou dizendo que eu sou favorável ou ao contrário a esse ou aquele modelo. O que eu estou dizendo é, o povo jamais participou de qualquer discussão a respeito da formação do Poder Judiciário no Brasil. Pois bem, a gente poderia emprestar o título do livro do Aliomar Baleiro e certamente afirmar, e se eventualmente eu escrever um artigo usando isso que eu vou falar agora, talvez isso tenha nascido até nessa palestra de hoje, núcleos especializados da Defensoria Pública, esse outro desconhecido. Bom, por quê? A Lei de São Paulo quando é criada a Lei de São Paulo, ela fala que deveríamos criar núcleos especializados. O que são núcleos especializados? A Lei de São Paulo já é, de alguma maneira, confusa a respeito disso. E aí, antes de entrar na Lei 80, para ver como realmente o assunto é complicado, eu pego a Lei de São Paulo. Vamos pegar 2 pontos básicos para eu já ficar tranquilo, que eu já estou indo para o final. Artigo 52 da Lei de São Paulo, que o povo ajudou a criar. Então, não saiu simplesmente da cabeça também de ex-procuradores do Estado envolvidos. Vocês também, quem participou das discussões, uma hora ou outra leu isso, enfim. Eu não estou aqui criticando, uma baita inovação. Estou dizendo que, vamos lá. Artigo 52. A Defensoria Pública do Estado contará com núcleos especializados de natureza permanente, que atuarão prestando suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição. Em direito, a brincadeira é mais ou menos assim. Quando a lei vem e fala que o papel do núcleo vai ser de prestar suporte ou auxílio, ela está falando que o papel do núcleo é prestar suporte ou auxílio. Fugiu disso, o núcleo não pode atuar. Ele deve prestar suporte ou auxílio. Essa é a competência do núcleo especializado. A sua razão de ser se explica por essas 2 palavras, suporte e auxílio. Só que a lei, muitas vezes, o legislador está muito longe de ser racional, a lei às vezes contém palavras inúteis e às vezes ela contém dispositivos incoerentes. Aí você vem para o artigo 53, logo abaixo, e que fala o seguinte:
cabe aos núcleos especializados, dentre outras atribuições, inciso 2, propor medidas judiciais e extrajudiciais para a tutela de interesses individuais, coletivos e difusos e acompanhá-las, agindo isolado ou conjuntamente com defensores públicos, sem prejuízo da atuação do defensor natural. Propor medidas judiciais ou extrajudiciais, mas espera aí, o artigo 52 não falou que é um órgão de suporte ou auxílio? Qual prevalece? Porque, convenhamos, propor ação judicial significa eu, núcleo especializado, estou em atuação judicial X. Prestar suporte ou auxílio significa, Gustavo, você é o defensor na banca, pintou um caso qualquer envolvendo, por exemplo, a questão da mulher, você não domina o tema, não faz ideia de como atuar, sem problema, eu vou ligar para a Ana, vou mandar e-mail para as Anas, aliás, e aí, ó, me ajudem, eu preciso atuar nesse caso porque eu não faço ideia nem por onde eu começo. Esse é o papel do núcleo especializado. Vejam como a nossa lei é incoerente. E o que explica essa incoerência? É a vontade de fazer uma defensoria pública diferente. Quando em 2009, isso é 2006, a lei de São Paulo, em 2009, a lei 80 de 94 é alterada e em alguns pontos totalmente inspirada na lei de São Paulo, a lei de São Paulo conseguiu colocar para a lei nacional, que se aplica a todas as defensorias públicas, o dever de criar núcleos. E o que são núcleos? Aí você vai para a lei 80 de 94 e, por exemplo, o artigo 107 fala o seguinte: a Defensoria Pública do Estado poderá atuar por intermédio de núcleos ou núcleos especializados, dando-se prioridade, de todo modo, às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. A Lei 80 respondeu o que é núcleo? Definitivamente não. A gente lê isso daqui e fala, mas o que ele quer dizer com a palavra núcleo? E aí, para começar realmente a fechar, eu volto um pouquinho. O que em 2006 São Paulo quis dizer quando cria núcleos especializados? Da mesma maneira, alguém acordou de bom ou de mau humor num determinado dia que atuaria lá no âmbito do processo legislativo e falou, olha, tive uma ideia, vamos criar o artigo 52, vamos criar núcleos especializados. De onde a pessoa tirou essa ideia de criar núcleos especializados? Voltamos um pouco no tempo, na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Na década de 80, antes da Constituição de 88, mais precisamente em 1984, que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, inspirada, portanto, na corrente do acesso à justiça, que eu citei há pouco, cria alguns núcleos, ali não recebia o nome de núcleos especializados, cria o chamado núcleo de defesa do consumidor e o núcleo de terras. E para que esses núcleos são criados na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro? Vejam como os núcleos já no Rio de Janeiro nascem com um papel que ninguém sabe bem qual seria o papel desse núcleo. Na verdade, a história, aliás, começa em 77, mas ganha força em 1984. Uma resolução de 29 de agosto de 1989, já para encurtar a história, do Defensor Público Geral do Rio de Janeiro, ele cria um determinado núcleo especializado, acho que era o núcleo de terras, e ele justifica da seguinte maneira a necessidade de criação de um núcleo especializado. Facilitar o acesso à justiça em que sentido? Por meio de defensoria itinerante. Defensoria itinerante é a defensoria que circula, que é móvel, tudo bem? Que não tem um ponto fixo para atuar, que também é uma ideia complicada, que gera algumas polêmicas. Bom, primeiro isso. No mesmo dia, regulamentando um outro núcleo, uma outra resolução, a 41, aquela é a 40, o Defensor Público Geral, em 29 de agosto, edita a resolução 41 e cria, acho que o núcleo do consumidor, se não me engano, também é núcleo, e aí ele fala que vai criar núcleo, sabe por quê? Para defesa coletiva em sociedade massa, para discussão com ações comunitárias, ou seja, a preocupação maior era a atuação da Defensoria Pública junto a associações comunitárias. Logo, se você pega essas curtas resoluções 40 e 41 do Rio de Janeiro, você também não sabe bem para que existem os núcleos dentro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O que se sabe, e aí em 92, um ex-defensor público do Rio de Janeiro, que virou juiz no Rio de Janeiro, escreveu uma dissertação de mestrado na PUC do Rio, ele fez o seguinte estudo. No Rio de Janeiro se criou a figura do núcleo de terras e do núcleo do consumidor,
para tentar romper com aquele paradigma de atuação tradicional da Defensoria Pública. O que é o padrão tradicional da Defensoria Pública? É a defesa no processo criminal, é o defensor atuando em ação de alimentos e por aí vai. A ideia de sociedade de massa exige uma Defensoria Pública com uma cara diferente. E como eu posso fazer isso dentro de uma Defensoria Pública que é serviço público? Por meio de núcleos. Mas por que por meio de núcleos? Porque, em tese, e isso até hoje também não é um ponto pacífico, um consenso, em tese, o núcleo especializado ele vai ter um regime de trabalho diferente dos defensores, dos demais defensores da carreira. Por quê? Os demais defensores da carreira, por serem defensores públicos, portanto, trabalharem com a ideia de não poder denegar o acesso à justiça, salvo em hipóteses que a lei prevê como legítimas, o defensor público, por ser servidor público, ele tem que ter uma capacidade abarcativa. Para ele, o defensor público, ele vai atuar, se tiver 10 casos para ele atuar ou 100, ele vai ter que dar um jeito e ele vai ter que atuar, é óbvio, estou simplificando a coisa aqui, mas enfim, a ideia é basicamente essa. Diariamente, todo dia vai ter atendimento ao público da Defensoria Pública. Por quê? Porque diariamente tem pessoas querendo a atuação clássica, tradicional da Defensoria Pública. Nesse exato momento que a gente está aqui conversando, várias unidades pelo Estado da Defensoria Pública estão fazendo atendimento ao público de pessoas que querem discutir ação de alimentos, despejo e por aí vai. Só que a gente precisa criar núcleos especializados porque a gente precisa de gente com conhecimento técnico dentro da carreira para poder trabalhar na perspectiva da seleção de casos. Ou seja, é por isso que nenhum núcleo especializado tem uma fila de atendimento ao público como outras unidades da Defensoria têm. Por quê? Porque senão não faria sentido a existência do núcleo. Ele tem que trabalhar em casos paradigmáticos, ainda que sejam individuais, e âmbitos de atuação coletiva. Problema resolvido? São Paulo criou esse modelo, fora outras polêmicas que tem, criou esse modelo. Como compatibilizar isso dentro da Defensoria Pública?